Bom dia, turma! Hoje vamos continuar com a nossa aula 8 sobre fungos e nessa aula de hoje nós falaremos sobre sobre as micoses, as interações mutualísticas que os fungos podem realizar e a importância deles para a indústria alimentícia, para a indústria farmacêutica, dentre outras curiosidades e características que eles vão apresentar. Bom, vamos começar falando sobre as doenças causadas por fungos. Essas doenças são denominadas de micoses. Então, mico vem de fungo, tá? Que é a área, micologia é a área que estuda, né, todas as espécies de fungos. Os fungos, causadores de doenças, buscam lugares quentes e úmidos do corpo humano para se abrigarem. Geralmente, os fungos se instalam na pele, couro cabeludo e também nas unhas. Essas micoses elas são tratadas com remédios chamados de antimicóticos ou antifúngicos. E aqui nós temos 3 exemplos muito comuns de micoses que podem acometer nós seres humanos. A primeira é a candidíase oral, ou também chamada popularmente de sapinho, que é essa imagem que está bem ao lado relacionada, essa língua dessa criança esbranquiçada. Ela é causada por um fungo chamado de Candida albicans. Esse fungo, ele vai provocar o aparecimento de bolhas brancas na língua, nos lábios, na região de fora da boca e também na região genital. Seu aparecimento pode ser evitado tendo cuidados de higiene adequados com os recém-nascidos e as crianças com pouca idade. Esse fungo, ele faz parte da nossa microbiota. Então, quando você entra em contato, beija as mãozinhas, ou os pezinhos, ou então tem aquele costume, né, antigo que existia de beijar a boca da criança, você acaba passando para essa criança esse fungo. E como ela ainda não tem o sistema imunológico completo, ainda está em formação, pode acabar ocasionando, né, o sapinho. A segunda micose é a paroníquea ou unheiro, que é essa primeira imagem que vocês estão vendo dessas mãos com as unhas bem comprometidas. Ela é uma micose que pode se desenvolver tanto na unha de crianças como também de adultos. O fungo, ele vai se alimentar da cutícula que tem em volta da unha. Em seguida, ele começa a se alimentar da queratina, que é a substância que está presente nas nossas unhas. Por conta disso, elas ficam comprometidas. Cozinheiras também têm grande tendência a ter o unheiro, porque como elas estão sempre manuseando alimentos, constantemente lavando as mãos, lavando a louça, a mão dela acaba sendo um ambiente ideal para a propagação desse fungo, por ser um ambiente quente e úmido. A terceira micose é a frieira ou pé de atleta, que também vai surgir nos pés, como você pode ver aqui na terceira imagem. A frieira, ela começa inicialmente com pequenas bolhas. Essas bolhas têm um líquido dentro e à medida em que esse líquido estoura e escorre no caminho, né, onde esse líquido entra em contato, outras bolhas vão surgindo. O tratamento, né, a partir de antifúngicos, e uma maneira de se evitar é
fazendo sempre com que os pés estejam secos ao utilizar um sapato fechado com meias. Os fungos também realizam associações mutualísticas. O mutualismo ocorre quando duas espécies diferentes se unem, trazendo benefício para ambos. Então, um tipo de interação mutualística que existe são os chamados linkens, que é uma associação que ocorre entre fungos e algas. Nesse caso, esse tipo de interação mutualística é chamado de mutualismo obrigatório, porque as duas espécies envolvidas nesse tipo de associação, elas não podem ser separadas, elas não vivem separadas. Então, nesse caso, ele é chamado de mutualismo obrigatório. E qual é o benefício que ambas as espécies vão trazer, umas para as outras? As algas, elas são as responsáveis pela realização dessa fotossíntese. Por conta disso, elas irão fornecer as substâncias orgânicas, a glicose, que os fungos precisam para sobreviver. O fungo, por sua vez, vai fornecer a água que a alga vai precisar. Vai manter a umidade da alga, fazendo com que ela não resseque. Então, essa é a associação, esse é o benefício que vai ocorrer entre ambos. Aqui na primeira imagem, nessa maior, você pode ver os tipos de líquens que podem ser encontrados. Eles são encontrados em ambientes úmidos, mas também podem ser encontrados no solo seco da floresta. E na imagem abaixo é uma imagem de micrografia eletrônica, Então foi uma foto tirada a partir de um microscópio eletrônico, foi colorida artificialmente e aqui você pode ver como que vai ocorrer essa interação entre o fungo e a alga. Um outro tipo de interação mutualística são as micorrizas. As micorrizas são associações que vão ocorrer entre raízes de algumas plantas e fungos. Nesse caso, o benefício que será gerado para ambos é que os fungos eles vão aumentar a capacidade de absorção de nutrientes das plantas, enquanto que as plantas vão oferecer açúcares, que é a glicose, e os aminoácidos, que são substâncias também importantes para o crescimento dos fungos. Ou seja, tanto fungos quanto plantas serão beneficiados. Isso. As micorrizas, elas vão absorver os nutrientes do solo e os irão transmitir às plantas. Dessa forma, as plantas irão absorver mais facilmente a água e os sais minerais. E por conta disso, serão capazes de se desenvolver melhor e de resistir a doenças e também às alterações climáticas. Então, na primeira imagem, você pode ver a raiz de um vegetal, juntamente com o seu tronco, e nele, bem representado aqui nesse detalhe da imagem redondo, você pode ver que associado às suas raízes, você vai encontrar colônias de fungos. E na imagem abaixo, nós temos dois tipos de gramíneas. No primeiro tipo, ela tem associação com micorrizas e no segundo tipo, ela não tem associação. Então, claramente você pode perceber que as plantas que terão associações com micorrizas, elas crescerão mais
do que as plantas que não têm. Os fungos, algumas espécies, principalmente de leveduras, elas não irão respirar esse oxigênio atmosférico que a maioria dos seres vivos respira. Mas ela precisa produzir energia, ela precisa produzir o seu alimento. Então, por conta disso, ela vai realizar um processo anaeróbico, isso é, na ausência de oxigênio, chamado de fermentação. A fermentação, ela ocorre para a produção de energia a partir de alimentos que o fungo irá consumir, como é no caso a glicose. Essa equação da fermentação que vocês estão vendo aqui nessa imagem, ela representa bem as substâncias que estão envolvidas e as substâncias que serão formadas a partir desse processo. Então, a partir da glicose, a levedura ela vai produzir o álcool, ela vai produzir o dióxido de carbono e a energia que ela precisa para sobreviver. Essa fermentação ela é uma reação química que vai fornecer energia ao fungo. Porquanto ele vai decompor o açúcar sem utilizar o oxigênio e liberar no final moléculas de gás carbônico. Alguns fungos também são utilizados na alimentação, como é no caso do shiitake, como é no caso do champignon, como é no caso dos cogumelos do Paris e do portobello. Além disso, alguns fungos são utilizados na produção de pão, são utilizados na produção do vinho, de cerveja e também de queijos. A produção de bebidas é realizada através da fermentação de diferentes ingredientes. No caso do vinho, ele é fabricado a partir da fermentação da uva. Já no caso da cerveja, é realizada a partir da fermentação da cevada. Na indústria farmacêutica, os fungos também são utilizados. Então, nós temos um gênero chamado de Penicillium, que ele é muito utilizado na produção de um antibiótico potente chamado de penicilina. A penicilina, ela combate infecções causadas por bactérias, principalmente as bactérias do gênero Streptococcus. Então, nós finalizamos aqui a nossa aula contando para vocês a importância que os fungos terão na alimentação, na indústria farmacêutica e também as associações que eles vão realizar com os outros seres. Qualquer dúvida, estarei à disposição e tenham todos um bom dia.